Mais uma favela. Tantos incêndios nas favelas. Consumindo a favela Diogo Pires inteira. Todo brasileiro sabe o que é uma favela, certo? Errado. Favela é uma árvore repleta de espinhos, típica do sertão nordestino. Ela é bem comum na região de Canudos, na Bahia, onde foi travada a chamada Guerra do Fim do Mundo entre os seguidores do beato Antônio Conselheiro e os soldados do Exército Brasileiro. Depois de massacrarem os fiéis do Conselheiro, os soldados voltaram para o Rio de Janeiro à espera da casa própria, que o governo havia prometido que daria para aqueles que lutaram no sertão. Eles ficaram meses acampados junto ao Ministério do Exército, no sopé do Morro da Providência. Quando viram que a promessa jamais seria cumprida, foram até o porto, pegaram caixões de madeira que estavam abandonados lá, subiram o morro e construíram seus casebres. Muitos deles acharam que o Morro da Providência era bem parecido com o Morro da Favela, que ficava lá, do lado do Arraial de Canudos, na Bahia, e onde, é claro, havia muitas árvores da espécie favela. E assim, graças ao descaso do governo, nasceu, quase no coração do Rio de Janeiro, a primeira favela oficial do Brasil. O Morro da Providência continua onde sempre esteve, e a comunidade que nasceu lá também, violenta e conturbada. Só que agora, ninguém mais esquece dela. O primeiro registro de favelas na cidade de São Paulo é da década de 40. Atualmente, cerca de 1,6 milhões de pessoas vivem entre 1.637 favelas presentes na cidade de São Paulo, o que é equivalente a 14% da população da cidade. Para se ter uma dimensão, a população que vive em favelas na cidade de São Paulo é equivalente às populações de Santo André, São Bernardo e São Caetano juntas. A população da cidade de São Paulo já ultrapassa mais de 11 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2014. Cada um de nós, como eu, vim para São Paulo com 11 anos de idade, eu vim à busca de um sonho. Tem muitos que nós estamos na rua, dão um parabéns para nós estamos puxando uma carroça para sobreviver e acham que nós estamos dignos. Tem muitos também que falam que nós não merecemos isso, não merecemos morar aqui. Porque nós somos humildes e não podemos pagar um apartamento desse, né? Se torna duro, né? Eu não... O povo fala que todo mundo faz decreto assinado para nós sairmos daqui. Eu digo, nós vamos sair daqui para onde? A gente conhece a história da sociedade brasileira, né? Ela é uma história de violência, é uma história de despejos, principalmente na disputa pela terra. Morava ali embaixo do prédio, eu fui uma das vítimas do incêndio, meu barco foi o quarto barco a queimar. Eu fiquei olhando aquilo e de repente eu vi o incêndio iniciar e vi uma mãe tentando jogar no cesto do bombeiro uma criança, seu filho. E a base, né, onde ela estava, a base estava em chamas, né? Porque o que eles estão fazendo com a gente aqui, no meu ponto de vista, é um massacre. E aí ficou essa destruição aí que vocês estão vendo. O Monte fez 8 meses. A gente nesse sofrimento. Isso é vida? Para o ser humano, acho que não é não.
E nesse ano de 2002 tiveram vários incêndios em favelas seguidos, como em 2012 também, em 2011. E de dentro ali do poder público eu comecei a ficar bastante impressionada com a quantidade de incêndios e com o despreparo do poder público para dar respostas efetivas para esse problema. Eliminar o incêndio em São Paulo, uma área de 1.500 km², é uma promessa difícil de fazer. Agora que a gente está com os dados das operações urbanas, dos parques lineares, a gente vê também que nessas áreas tem focos, são coincidências claras dos focos dos incêndios. E são áreas que vão ser palco de obras para a Copa do Mundo, para não sei o quê, e são valorizadas por causa disso. Não tem provas absolutas, mas é lógico que é estranho que favelas que têm alto valor de interesse para determinados grupos ou que são terrenos que o Estado tem interesse ou que determinados grupos econômicos têm interesse, que peguem fogo e fiquem mais fácil para desalojar as famílias de lá. Isso é muito estranho. O que é São Paulo hoje para as grandes empresas? São Paulo é uma grande agência imobiliária, é um lugar para você especular, é uma cidade em que você pode desordenadamente instalar shopping center em rua residencial, erguer 5, 6 espigões em locais que não têm circulação apropriada. É um lugar em que o centro da prefeitura, o centro de aprovação de plantas, o APROVE, é também o centro da corrupção. Isso foi revelado. O responsável por essa área tem 106 imóveis conseguidos em poucos anos sem explicação aparente nenhuma. Ou seja, a cidade virou balcão de negócios. E não é à toa que nesse cenário aconteçam seguidos incêndios de favelas em áreas valorizadas. A favela pega fogo e ali vai ser um projeto de um grande centro comercial, vai ser um grande edifício público, enfim. O incêndio das favelas pode estar conectado a essa especulação imobiliária desenfreada. São Paulo, muito curiosa para entender o que está acontecendo, por que tem tanto incêndio, onde é que eles acontecem, qual é a relação do incêndio com a valorização dos imóveis na cidade, se eles são recorrentes ou não. Então eu tinha essa curiosidade. Aí vocês foram se falando pela internet e as pessoas foram te ajudando a montar a planilha e acabou que veio o Pedro e fez o mapa, é isso? Que ela botou a planilha pública para todo mundo participar e eu também botei o código público aberto para todo mundo ajudar também. Então, assim, a gente foi trabalhando junto sem necessariamente se conhecer. O Ricardo Teixeira, que é o presidente da CPI de incêndio nas favelas. Por que tantos cancelamentos de reuniões, Ricardo? Então não é cancelamento, né? A reunião nem houve, porque não houve quórum. Nesta CPI nós somos de 4 vereadores, só tínhamos 2 hoje, eu e o Aníbal de Freitas. E sem ter os 4 vereadores, a reunião não pode prosseguir por falta de quórum. O que dá a impressão, para quem está vendo essa CPI acontecer, é que ela acaba funcionando como uma fachada, como se o poder público estivesse fazendo alguma coisa só para falar que está fazendo, mas na verdade não está acontecendo nada efetivamente, né? Não, nós não estamos fazendo nada, você tem razão. Mais um incêndio atingiu hoje uma favela vizinha, um bairro rico de São Paulo. O Ministério Público investiga se construtoras estão por trás das sucessivas queimas de barraco. Favela de Paraisópolis, hoje, 7h15 da manhã. Meu sobrinho levantou e começou a gritar que estava tudo pegando fogo, foi muito rápido. Não tem nada, não é só nem os documentos do meu filho. Muito triste. Um drama que já se repetiu mais de 70 vezes só este ano nas favelas paulistanas. Este mapa mostra as diferentes áreas da cidade que foram atingidas pelo fogo. Algumas delas, bairros de alto padrão da capital. O Ministério Público de São Paulo investiga se há alguma relação entre os incêndios e o interesse dos setores público e privado de erguer empreendimentos em locais próximos às favelas. Muitas comunidades ficam em pontos nobres da cidade, como esta, bem perto do aeroporto de Congonhas e das obras de construção do monotrilho. Em setembro, somente na favela do Piolho, mais de 1.000 moradores ficaram desabrigados depois que o fogo consumiu os barracos. Na favela do Moinho, no centro, foram 3 incêndios em menos de um mês. A área também é alvo da especulação imobiliária. Esta, aspas, coincidência de episódios de incêndio em favelas que estão
localizadas em regiões de interesse econômico, de interesse imobiliário, representa uma mera coincidência ou pode representar fruto de uma ação orquestrada para promover uma limpeza diária, né, com maior rapidez. A hora que a gente olha o mapa, aquele mapa que foi produzido dos incêndios, esses incêndios ocorrem exatamente em áreas que são objeto de projetos de intervenção urbana, áreas de interesse para crescimento do mercado imobiliário. A favela do Morro do Piolho fica num dos metros quadrados mais caros de São Paulo, cerca de R$8 mil. Aqui, os barracos resistem mesmo depois de um grande incêndio em 2012. E na vizinhança, dá para ver o contraste. Vários condomínios de luxo. Não é beneficiada com construção de habitação popular dentro dessa operação urbana. Por quê? Porque são terrenos altamente valorizados, ainda mais nós temos um monotrilho passando ali do lado, tá certo? É uma cobiça muito grande para construir empreendimentos de alto padrão. Tem 3 projetos que já estão acontecendo, 3 grandes projetos na cidade de São Paulo que já estão acontecendo. E todos eles envolvem a favela do Moinho. Mas envolvem a favela do Moinho não para que ela permaneça aqui, mas para que ela saia daqui. E essa desapropriação vai ser feita porque o governo do estado e o município e as empreiteiras têm um projeto de criar 20 mil moradias no centro da cidade. Só que essas moradias não são para vocês, não são para a gente. São para as pessoas que ganham até 16 salários mínimos. Assim que eles desapropriarem toda aquela região, todos aqueles imóveis, a favela do Moinho vai ser engolida. Por quê? Porque vão subir outros prédios, o preço da terra vai se valorizar e não vai ter espaço para quem já mora aqui. Esse é o primeiro projeto, chama PPP, Parceria Público-Privada de Habitação no Centro de São Paulo. O segundo projeto é o Arco Tietê, que é o carro-chefe de campanha do Haddad. Esse Arco Tietê, enfim, ele prevê uma série de obras e no site da prefeitura, onde está o modelo que serve de parâmetro para as empreiteiras construírem esses projetos, a área do Moinho aparece como sendo uma área que vai receber um equipamento público de grande impacto, né? E nas investigações que a gente fez, já existem planos da CPTM, e esse é o terceiro projeto, de construir uma estação que é aqui na área do Moinho. A gentrificação, ou limpeza social, é um conjunto de medidas urbanísticas cujo objetivo é expulsar a população mais pobre de uma região para dar lugar a uma população mais rica. São Paulo é uma das poucas metrópoles globais que ainda resiste a um processo de gentrificação, apesar de inúmeras tentativas nas últimas décadas. Por que São Paulo resiste ao processo de gentrificação? Porque tem uma população organizada que se contrapõe a essa política, que eventualmente se articula com apoios políticos mais gerais na sociedade e consegue, no mínimo, barrar coisas que já poderiam ter acontecido e que definitivamente já teriam promovido uma espécie de limpeza total, higienização total e transformação radical dos grupos de renda que se apropriam. Aonde a gente mora, sendo dentro do barraco, eu já não dormia, porque às vezes eu me acordava, eu ia dormir antes do povo ir dormir, porque eu sei que se o povo fosse dormir mais cedo e eu fosse dormir mais tarde, podia o fogo pegar, para ninguém morrer queimado. Então eu sempre tive isso na cabeça, tem que estar esperto com o fogo. Desde lá para cá, eu passei um mês dormindo debaixo de uma carroça, só com uma lona por cima. A primeira chuva que deu, aquela chuva depois do incêndio, eu levei toda ela e doente, já deitada, ruim, né? Não estava boa para andar, não conseguia andar por causa que tinha muita dor, os pés muito inchados.